E aí, beleza? O meu nome é Matheus e eu sou desenvolvedor de jogos AAA, mais especificamente eu trabalho na área de Real-Time VFX. Sem enrolação, hoje eu vou responder mais algumas das perguntas de vocês. Existe algum tipo de estágio ou vaga júnior para esse ramo? Tanto design quanto programação? Meu sonho é trabalhar diretamente com isso. Sim, existem ambas. O estágio aqui é chamado de internship e a vaga júnior é só uma vaga júnior mesmo. E ambas a vaga de internship quanto a vaga de júnior existem para o departamento de design e para o departamento de programação. Mas é importante você ter em mente que as vagas para internship ou estágio, elas são exclusivamente para quem está fazendo uma faculdade que o estúdio acha relevante de alguma forma. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma internship na Larian, que fica na Irlanda, você precisa estar fazendo um curso em alguma faculdade em Dublin e o seu curso tem que ser de alguma forma relevante para a área onde você quer atuar. E essa é uma exigência porque para as vagas de internship você tem que estar presente no estúdio. Então, não tem como um estúdio te oferecer uma vaga de internship se você não tem como ir para a faculdade, ter a sua aula e depois ir para o estúdio para fazer o seu estágio. Você tem que estar apto a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, infelizmente, para a maioria dos brasileiros, eu já não tentaria mirar para uma internship. Eu tentaria mirar, no mínimo, para uma vaga júnior ou talvez começar já intermediário. Porque o lance com a vaga júnior é que por mais que qualquer pessoa possa mandar uma aplicação para essas vagas, geralmente os requisitos para essas vagas são bem baixos. A maioria dos estúdios já conseguem preencher essas vagas com gente da região deles. Geralmente as dificuldades começam quando eles estão procurando profissionais de nível intermediário a sênior e é aí que eles começam a trazer gente de fora. Então, se possível, sempre tentem mirar para as vagas intermediárias ou vagas sênior. O vídeo ficou ótimo. Obrigado pelas informações. Queria perguntar o que você acha sobre pessoas que ainda estão entrando no mercado de trabalho e irem para a área de games, pois tenho a impressão de que é uma área menos estável que outras da tecnologia. Falando do meu caso, estou fazendo um bacharel em ciência da computação, pensando em seguir nessa área, que é o que eu sempre admirei, mas tenho muito medo de me lascar todo e acabar debaixo da ponte, kkk. Esse é um ponto muito importante e eu não tenho motivo nenhum para não ser sincero aqui. Eu não estou tentando vender nenhum curso ou coisa do tipo e muito menos arrastar as pessoas para a área de jogos se isso não for o que elas têm interesse. Então, a verdade nua e crua é que realmente é assim. A área de jogos realmente é menos estável que outras áreas da tecnologia. Se você for um programador e você tiver o conhecimento técnico necessário para trabalhar num banco, por exemplo, você provavelmente vai ter muito mais segurança, ou em outras palavras, você provavelmente não vai perder o seu emprego tão fácil e você provavelmente também vai acabar recebendo um salário bem melhor. Eu particularmente enxergo a área de games como levar o seu cachorro no veterinário. E eu não tô falando isso para desmerecer os profissionais dessa área, mas todo mundo sabe que muitos dos procedimentos, muitos dos remédios, muitas das consultas são muito mais caras do que elas realmente deveriam ser. E é assim porque eles sabem que as pessoas vão pagar. As pessoas amam os seus bichinhos e elas vão fazer de tudo que elas puderem para que eles fiquem bem. E a área de games é meio que assim. Muitas das empresas sabem que quem trabalha com jogos é apaixonado por jogos e tá lá principalmente por causa disso. Então eles podem se dar ao luxo de não pagar tão bem ou, falando de forma educada, reestruturar as equipes com frequência. Infelizmente isso acontece bastante, mas ao mesmo tempo eu não quero desmotivar ninguém. Por mais que esse ainda seja um problema evidente na área de jogos, já melhorou muito. A área de jogos de 30 anos atrás não tem nada a ver com a área de jogos de hoje em dia. Eu, por exemplo, não tenho absolutamente nada a reclamar. Eu tenho todos os benefícios que alguém pode querer. Eu almoço no estúdio, eu tomo café no estúdio, eles pagam meu plano médico, eu tenho um salário que me permite, tecnicamente, viver acima da média do Reino Unido. Então, pra mim, tá tudo certo. Então, a minha conclusão é, a área de jogos não é perfeita, mas se é isso que te interessa de verdade, é um caminho totalmente viável e que tá constantemente melhorando aos poucos. Agora, se você não liga de trabalhar em algo no qual você não é tão apaixonado assim, mas que vai te trazer mais estabilidade, você pode usar o seu conhecimento de ciência da computação em outras áreas, provavelmente. Eu acabei dando algumas voltas nessa resposta, mas eu espero que tenha feito sentido. Muito top, mano. Gostei bastante de alguns detalhes. Eu fiquei bastante curioso sobre como vocês fazem para compartilhar o trabalho entre vocês. Você comentou que você sobe os arquivos pro servidor. É usando Git ou alguma coisa do tipo? Pergunto porque parece que tem uns games que alguns bugs simplesmente voltam patches depois e eu sempre fico me perguntando como esses vacilos podem acontecer. Eu não posso te dizer exatamente qual método de versionamento a gente usava no Steel Hunters por conta do NDA, mas o que eu posso dizer é que na área de jogos especificamente a gente usa mais o Perforce. Pelo menos
menos para o departamento de arte. Então, por exemplo, áudio, environment art, character art, vehicle art, VFX e outros departamentos, todos usam Perforce. Agora, em alguns casos, os programadores vão usar Git, porque o Git é bem eficiente com código especificamente. O grande problema é que para a galera que trabalha com arte, o tipo de arquivo que a gente gera são arquivos binários, como texturas e modelos, por exemplo. E o Git não é nem um pouco eficiente em lidar com esse tipo de arquivo. Então, resumindo, Git para os programadores e Perforce para os outros departamentos. Ótimo vídeo primeiramente. Obrigado. Meu main software é o Houdini. Você acha que é uma boa para essa área de games? Irmão, com certeza. Para quem não sabe, o Houdini é facilmente um dos programas mais complexos que um artista pode aprender. Ele é quase que inteiramente procedural e você consegue fazer algumas coisas com ele que não rolam em praticamente nenhum outro software. Na área de jogos especificamente, é muito comum usar o Houdini para destruição. Então, se você quiser, por exemplo, fragmentar um modelo e simular cada parte dele caindo e colidindo uma com a outra, para parecer que aquele modelo realmente está sendo destruído, o Houdini costuma ser a melhor opção. Para você ter uma ideia, em alguns casos, os estúdios vão contratar um profissional conhecido como Houdini Specialist. Geralmente esse profissional é muito bem pago e ele vai passar a maior parte do tempo dele mexendo apenas no Houdini, porque ele é provavelmente uma das únicas pessoas no estúdio que sabe fazer isso. O lance é, aprender Houdini é uma coisa que toma bastante tempo. Eu, por exemplo, tenho muito interesse em Houdini, mas até agora eu consegui suprir as minhas necessidades em relação à simulação de fluidos com outros programas, tipo o Embergen e o Liquidgen. Mas resumindo, sim, Houdini, muito da hora. Com certeza tem espaço no mercado pra gente que é especializado em Houdini. Há quanto tempo você trabalha com Visual Tech Art? Eu comecei a mexer com Niagara Effect para o meu jogo e, cara, me apaixonei pelas possibilidades, sem contar os efeitos que dá pra fazer com materiais também. Eu acabei de olhar a minha conta da Udemy e, pelo que eu tô vendo, o primeiro curso que eu comprei foi em fevereiro de 2023, mas eu não tenho certeza se foi nessa época que eu realmente fiquei engajado em aprender mais sobre VFX como hobby, mas foi mais ou menos nessa época. Então, se você for contar que eu recebi a minha oferta em, eu acho que julho ou agosto de 2024, foi um pouco mais de um ano estudando sobre VFX, mas oficialmente trabalhando mesmo desde novembro do ano passado. Então, aproximadamente uns 9 ou 10 meses. Acha que vale a pena trabalhar como modelador 3D nessa área, mais específico na parte de criação de personagens? É algo que eu tenho bastante interesse e o conselho de alguém que já trabalha na área seria muito bem-vindo. Esse é um tópico muito interessante para uma discussão mais longa até, para ser sincero. Eu já cheguei até a conversar com alguns colegas meus sobre isso, porque um dos motivos da área de VFX em jogos ser relativamente bem paga do jeito que é porque é um trabalho que quase ninguém quer fazer. Ninguém quer ser conhecido por ser o cara que fez poeirinha sair do pé do personagem quando ele estava caminhando pelo deserto. Mas todo mundo quer ser conhecido como uma pessoa que realmente criou o personagem, que fez o design dele, que modelou ele. E às vezes não é nem porque a pessoa quer ter essa glória de ter feito o personagem principal, mas é porque ela simplesmente nem sabe que VFX existe, por exemplo. Dentro da área de jogos, existem muitos departamentos, e eu recomendo que, se possível, você tente dar uma olhada em quais são todas as suas possibilidades, porque aí você vai conseguir fazer uma decisão um pouco mais informada sobre qual área é a melhor para você. Mas, de novo, eu não quero desincentivar ninguém. Se modelagem 3D é uma coisa que te interessa, eu recomendo que você dê uma chance. Assiste alguns tutoriais no YouTube, tenta criar alguma coisa. E, principalmente, tenta entender se o processo de modelar em 3D é algo que te diverte, se é algo que te entretém. E não necessariamente o resultado final. Porque o resultado final não necessariamente vai ser bom no começo. Mas se o processo de criação foi algo que te deixou engajado, é só uma questão de tempo até você ficar bom, até você criar competência na sua área. Então a minha recomendação final é: dá uma olhada online e tenta entender quais são as áreas que existem no mundo de criação de jogos e dá uma chance para as que te interessam. Eventualmente você vai encontrar algo que é compatível com o que você gosta de fazer profissionalmente. Gostaria de saber muito como você entrou no ramo de games. Tenho vontade, mas não faço a mínima ideia de como começar. Eu recomendo que você assista o meu primeiro vídeo falando sobre jogos AAA. Lá eu falo um pouco sobre como eu entrei na área de jogos e sobre como começar. Eu acho que você pode seguir o conselho que eu acabei de dar. Então volta o vídeo um minutinho e tenta dar uma atenção para aquela parte. Você já teve alguns altos e baixos nas suas criações? Por exemplo, parar um tempo de estudar VFX e depois voltar? Atualmente eu passo por isso de dar uma desanimada, parar, mas de vez em quando eu volto a modelar. Com certeza. Já aconteceu comigo. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses sem criar absolutamente nada, simplesmente porque eu não tinha motivação pra fazer isso. Mas eventualmente eu voltei e eu fico muito feliz que eu tenha voltado, porque no final das contas isso acabou mudando a minha vida de uma maneira bem positiva. Mas ao mesmo tempo eu também fico muito feliz que eu tenha feito essa pausa, porque eu voltei com uma perspectiva
perspectiva um pouco diferente em relação às coisas que eu podia criar. Eu sei que isso parece meio subjetivo, mas é que quando você trabalha numa área criativa, eventualmente, se você fica muito tempo trabalhando na mesma coisa, você acaba desenvolvendo uma coisa que é conhecida como tunnel vision. E isso é como se você estivesse perdendo a sua visão periférica em relação ao seu trabalho. Você está há tanto tempo trabalhando naquele projeto que você não enxerga mais os defeitos nele. E você não tem mais ideias de como melhorar ele. Então, depois dessa pausa, eu acabei voltando com muito mais ideias sobre o que fazer. Então, no final, foi algo positivo. Fala, man, tudo bem? Beleza. Cara, meu sonho de infância é trabalhar com games. Fiz faculdade de game design e hoje com 30 anos ainda sonho em um dia trabalhar com isso. Então quero dizer que você é inspiração. Poxa, assim, eu fico até sem graça. Aproveitando algumas dúvidas. Atualmente atuo como líder técnico em sistemas web. Quero migrar para a programação de jogos. Como é a parte de programação na área na sua visão? Linguagens usadas, frameworks, salário. Sei que portfólio é um ponto para games, mas como funcionaria na parte da programação? Obrigado pelo vídeo, muito informativo. Como essa não é a minha área exatamente, as minhas respostas vão acabar sendo um pouco limitadas. Mas você pode ter certeza que os programadores, pelo menos em estúdios AAA, são alguns dos profissionais mais bem pagos. E a linguagem de programação principal deles é C++, porque essa é a linguagem que a Unreal Engine e outras engines grandes usam. Inclusive, eu falei com um dos meus colegas que é programador lá no estúdio, e ele me disse que existem 4 tópicos que os programadores têm que cobrir bem antes de entrar na área. Eu vou falar quais são, mas eu também vou deixar os links que ele me mandou nos comentários. O primeiro, Basic Unreal Structure. Segundo, Replication. Terceiro, GAS, ou Game Playability System. 4, Working with Blueprints. Agora, portfólio é uma questão mais interessante. Eu não sei como a maioria dos programadores lidam com isso, mas eu tenho um amigo que trabalhou por alguns anos em um dos estúdios da PlayStation no Until Dawn. E eu lembro que o site dele eram basicamente pequenos jogos que ele fez sozinho no Unreal. E aquilo meio que foi o portfólio dele para passar na entrevista de emprego. Já arrumou alguma gringa aí, kkk? I don't think so. Enfim, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Se vocês tiverem mais perguntas, é só vocês mandarem nos comentários, que eventualmente eu vou responder elas em outros vídeos. Mas como eu já fiz 2 vídeos em seguida respondendo perguntas, o próximo provavelmente vai ser cobrindo algum tópico específico relacionado ao dia a dia no estúdio. Além disso, o canal tá bem pertinho de atingir 3.000 inscritos. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio de vocês e até mais. Goodbye.